Depois de quase 2 anos, o tão sonhado momento chegou e eu perdi o prazo de agendar a entrevista no CEF. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu, como eu fiz pra tentar resolver esse problema. Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Rede. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Januário. Como eu disse na chamada e no título desse vídeo, eu perdi o período de agendamento. Eu cheguei em Portugal em março de 2020, fiz minha manifestação de interesse em julho de 2020 e a minha aceitação da manifestação só foi em novembro de 2021, um ano e meio depois. Esse processo estava muito demorado, mas toda semana eu entrava e via os e-mails e nada. Então só em novembro que eu tive uma resposta. Em dezembro de 2021, eu fui pro Brasil e voltei na primeira semana de fevereiro de 2022. E quando eu cheguei em Portugal, fui ver meus e-mails e estava lá o e-mail para agendar. E, coincidentemente ou não, o prazo terminava 2 dias antes do que eu tinha visto, do que eu tinha chego em Portugal. Uma dica importante aqui, não fiquem mais de uma semana sem olhar o e-mail de vocês. Por mais que não tenha nada, de uma hora para outra vai ter. Então, não precisa ser todo dia, até pra gente não ficar na neura, né? Mas uma vez por semana é bom olhar, porque o prazo de agendamento geralmente são 10 dias. Então, se você olhar uma vez por semana, acredito que dê ainda tempo hábil pra vocês. O tempo que eu tava no Brasil, eu até olhava. No começo de dezembro eu olhei, no começo de janeiro eu até olhei também. Toda semana eu tava olhando. Porém, eu não consegui acessar o SAPA, não tinha acesso no Brasil, não sei se é o servidor que é diferente, o que acontecia, não conseguia logar. E da metade de janeiro pra frente, da burocracia lá, tive que ir no Detran, tinha médico, dentista, enfim, tinha um monte de coisa pra resolver, cartório, e os amigos pra ver, peguei Covid. Então assim, da metade de janeiro pra frente eu não olhei os e-mails. E foi justamente nessa época que eu recebi o meu, então fiquem de olho nisso. Assim que eu cheguei, na semana que eu cheguei em Portugal, fui ver isso e estava lá, como eu já disse, perdi o prazo. E agora? Ferrou. Consegui acessar o SAPA normal, que no Brasil eu não tava conseguindo. Acessava normal, só que não aparecia opção nenhuma, não aparecia data, não aparecia local, não aparecia nada pra eu acessar e agendar a entrevista. Aí eu comecei a me preocupar, porque já tava 1 ano e meio à espera e nada. E geralmente dizem que a partir do agendamento pra frente ainda é mais 6 meses, 7 meses, demora o prazo, né? E eu já tava, tipo, muito frustrada, assim, muito triste, preocupada. Ligava pro CEF, chamava, ninguém atendia, ficava horas esperando. Aí logo eu já comecei a trabalhar e o horário do meu trabalho é o mesmo do CEF, eu não conseguia mais ligar. Enfim, mandei e-mail, aí ninguém me respondia. Tentei ir presencialmente no CEF, no KENAI, aqui no Porto. Não me atenderam, porque era só com agenda, com data marcada. Aí lá no KENAI me deram um papel com endereço de telefone, e-mail, tudo. Aí eu liguei de novo, mandava e-mail e nada. Esperei, eu acho, 1 semana, não responderam e-mail. Aí mandava de novo, esperei, eu acho, mais 1 semana e ninguém respondia. Aí a ideia que eu tive foi, se pra agendar a entrevista pode ser em qualquer lugar do país, talvez pra resolver o meu problema também possa ser. Eu comecei a pegar contato de e-mail de todos os CEFs que eu via, de todas as cidades, de todos os distritos, e mandei o mesmo texto, as mesmas coisas, pedindo pra eles reverem meu caso, pra abrir o agendamento, que eu ainda estava em Portugal, que eu ainda tinha interesse, porque se eu simplesmente ficasse quieta, eles iam achar que eu desisti do processo, apesar de eu não ter cancelado. Mas eu falei assim, bom, não, eu já tenho, né? Comecei a mandar e-mail pra todos os CEFs. Sei lá, eu mandei pra uns 15, 20, eu acho, daqui da região do Porto, mandei pra Lisboa, mandei, enfim, só não mandei lá de Lisboa pra baixo. Alguns responderam, outros ignoraram, outros voltou o e-mail dizendo que estava errado. A maioria que me respondeu disse que tinha que ser no CEF Central e que era por telefone, e dos números que eu já tinha até. Ligava e nada. Teve um CEF, eu acho que foi de Aveiro, que me retornou, que me ligou, a mulher queria me ajudar, ela viu a minha aflição, eu acho, e queria me ajudar, só que daí chegou num ponto que ela falou, não, realmente isso é só o Central, eu não tenho acesso aqui, infelizmente você tem que resolver com eles. Eu não sei se foi a quantidade de e-mail que eu mandei pra CEFs diferentes, ou, né, porque eu andava tudo do mesmo e-mail, ou se foi realmente coincidência, mas 1 semana depois que eu tinha falado com essa mulher no CEF, responderam o e-mail do KENAI, que é o Central lá, que tinha me dado, responderam o e-mail. Isso já era começo de março. Eu fiquei 1 mês ali, praticamente, na aflição, sem resposta, sem contato, sem nada. Então, no começo de março,
março me responderam um e-mail pedindo os meus dados pessoais, que eu não tinha enviado tudo ainda. E daí começa outra aflição, porque eles não respondem. Passou uma semana e nada deles responderem, passou 2 semanas e nada, passou 1 mês e nada. E nesse meio tempo eu continuava ligando, continuava, depois de cada uma semana, eu esperei 2 semanas, na verdade, mandei e-mail de novo questionando, que eles não tinham me respondido ainda e nada. Aí mais de um mês depois, final de abril, eu recebi o bendito e-mail, parecido com o e-mail que eu tinha recebido pro agendamento, pra entrar no Portal SAP, que lá tinha mensagem e tal. Aí entrei e vi a mensagem lá, tava liberado o agendamento pra eu escolher o dia e o local. Dei graças a Deus, quase chorei de emoção nesse momento. E pra minha surpresa, pasmem, tinha um local aqui do Porto livre pro dia seguinte, se eu quisesse. Muitos dos meus amigos, das pessoas que agendam, recebem um e-mail, é só lá para 6 meses depois, que foi o que aconteceu com a maioria dos meus amigos que receberam e-mail junto comigo ali no mês de dezembro, janeiro. Só conseguiram marcar para julho, agosto, setembro. E nessa função toda minha e nessa aflição, eu recebi o e-mail, fui entrar lá e tinha para final de abril, que é praticamente uma semana depois do que eu tinha recebido e-mail. Eu só não marquei para abril porque eu tinha que conferir todos os documentos ainda. E tinha documento tipo da junta de freguesia, que é o atestado de morada, que eu não tinha. E como eu tinha que rever tudo com calma, a gente fica tão aflito, eu agendei pra começo de maio, até a primeira quinzena de maio. E tinha várias vagas, vários dias aqui no Porto. Eu fiquei até bem surpresa mesmo. Mas eu quase chorei de emoção, assim, porque foi um alívio que saiu de mim. Cheguei até a me arrepiar aqui agora. Tá calor aqui no Porto, eu me arrepiei. Porque é uma emoção muito grande a gente conseguir chegar nesse momento da entrevista, assim, só quem passa por esse período de imigração, assim, sabe? E eu tinha que rever também os recibos, né, porque você tem que levar os últimos recibos, mas assim, eu nem acreditei. Graças a Deus consegui agendar. E pior que quando aconteceu isso de eu perder o prazo, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer e muitos arquivos, vídeos e mensagens e coisas diziam que ferrou, né? Tipo, não vai conseguir mais reverter isso. Então eu quero deixar o relato aqui pra vocês que eu perdi o prazo e que, né, não sei se foi na insistência ou o que foi, que eu consegui agendar novamente. Agendei até mais cedo do que se fosse, talvez, pelo processo normal, né? Estou aliviada e só queria compartilhar com vocês aqui pra dar um pouquinho de esperança pra quem, por acaso, cometer essa burrice como eu cometi. Não perca as esperanças, ainda é possível. Vamos ter fé que as coisas todas vão dar certo. Quando eu for pro dia da entrevista, eu faço um vídeo aqui pra vocês relatando como foi a entrevista, né, o processo todo. Se vocês quiserem, também posso fazer o processo de documentação, se caso alguém tenha dúvida de onde pegar, como tirar. A gente não precisa pagar ninguém. Caso você queira pagar, né, porque não tem tempo, tudo bem. Mas se você tá procurando alguém pra pagar porque tá apavorado que não vai ter, não vai conseguir os documentos, calma, que consegue sim. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo, amor e paz pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!